Bem-vindo, criadores, a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Gabriela Rodrigues, eu sou zootecnista e presidente da Polia. A minha intenção aqui com esses vídeos é sempre trazer mais informações para que vocês, criadores, consigam ter melhores resultados na sua criação. E o vídeo de hoje foi um pedido de um cliente meu. Ele é o Guido, ele é criador de coleiro. E ele já passou por um atendimento nutricional comigo e estava só conversando comigo. E ele me falou: doutora, eu vejo muitos amigos meus que perdem filhotes porque eles não sabem como alimentar os filhotes. Então, se possível, tem como a senhora fazer um vídeo? Bem, e esse vídeo é para você que é amigo do Guido, que cria coleiro, ou não, se você também não é amigo dele, criador de coleiro, você também vai se beneficiar dessas informações, porque eu quero que seus filhotes tenham saúde. Além desse vídeo, tem outros vídeos falando sobre reprodução, porque não tem como a gente falar de alimentação de filhotes sem falar de pai, sem falar da mãe, sem falar do embrião. Então, tá numa playlist de reprodução que eu recomendo que você assista todos, porque as informações elas estão todas juntas. E isso que é o mais legal, você vai juntando as informações e você encontra o erro que está faltando. Como se fosse um quebra-cabeça, você fala assim: nossa, ficou faltando essa peça. E às vezes essa peça é o erro que você está fazendo, porque às vezes você não sabia que isso era errado, ou os seus filhotes não estão aceitando o tipo de manejo. E são erros que dá para serem consertados, pode ficar tranquilo. Mas vamos lá. Se você é criador e precisa alimentar os seus filhotes na papa, né, na seringa, na colher, é uma alimentação na papa, vamos começar do início. A papa, ela precisa ser para filhotes. Ah, Gabriela, mas isso eu já sei. Tá. Eu sei que você sabe, mas eu preciso te relembrar. O porquê que eu estou te falando isso? Porque quando você vai na pet shop, na casa agropecuária, ou você pega o celular para ir lá e fala assim: eu vou comprar pela internet, você precisa se atentar ao tipo de papa que você está comprando, porque às vezes muda a cor da tampa e o filhote que aparece no rótulo, o filhote de passarinho, desculpa, né, é feio, né? Não dá para falar que é bonitinho porque não é. Ele só fica bonito depois. Então, às vezes, você pode confundir, sem querer, um filhote de passarinho com um filhote de psitacídeo. Filhotes de psitacídeos, eles precisam de outras quantidades nutricionais. Então, se você oferece uma papa de psitacídeos, por exemplo, uma papa de calopsita para o seu coleiro, você pode engordar o seu coleiro porque a calopsita precisa de outras quantidades nutricionais. Então, já presta atenção nisso. Olha o rótulo da papa, precisa estar escrito assim: papa para filhotes. Se possível, procura lá a espécie. Pode ser usada para coleirinho, pode ser usada para papa-capim, pode ser usada. É importante você encontrar isso no rótulo. Você comprou essa papa, vai ver que no rótulo vai ter uma tabelinha que vai, do dia 1 ao dia 3, você vai usar uma quantidade de pó e uma quantidade de água. E essa quantidade de água vai diminuindo com o passar do tempo. O que você vai fazer? Essa tabela é para ser um norte. Então, a primeira coisa que você vai seguir, fala assim: poxa, vou seguir em frente. Então, você segue em frente, mas, presta atenção, não é obrigatoriamente que você vai... Não, eu tenho que seguir desse jeito que está aqui. Você está com uma vida nas suas mãos. Você quer que essa vida cresça, se desenvolva com saúde. Então, para crescer e para se desenvolver, você tem que olhar para ela. Olhou para o rótulo, pronto, acabou. Você vai olhar para esse filhote. Então, a quantidade de água que vai ter na papinha vai interferir. A temperatura dessa água vai interferir. Nada de colocar 30 segundos no micro-ondas, tirar e já enfiar no passarinho. Porque 30 segundos no micro-ondas, a água esquenta muito. Deixar fervendo lá a água como se você fosse fazer um café, depois colocar para dissolver a papinha e colocar para o filhote, também não é legal. Porque a água que tu colocou para fazer café, ela chega a 100 graus. 100 graus para entrar em ebulição. Tu acha que o passarinho vai aceitar 100 graus? Um filhote vai aceitar 100 graus assim, fácil, de boa? Tu vai queimar o papo dele. Então, pega uma água do filtro, pega uma água em temperatura ambiente, põe um pouquinho d'água aqui na sua mão, para ver se você aguenta. Então, faz ali pouca coisa da papinha e vai oferecendo. Eu vou oferecer uma tampinha. Bom, essa tampinha não dá, mas você me entendeu, né? Eu vou oferecer na seringa, eu vou oferecer na colher. Independente de como você vai oferecer, ofereça um pouco e vai olhando o papo. O
papo desse filhote vai encher, vai ficar aquela bolinha e acabou. Encheu, você para. Porque ele vai precisar começar a digerir aquela papinha que você ofereceu e depois de um tempo. Ah, mas no rótulo está dizendo que a cada 2 horas, deu 1h30, meu filhote ele esvaziou o papo, ele está com fome e está me pedindo comida. Você oferece comida para o seu filhote. Porque você está olhando para o seu filhote, você já viu que ele está digerindo a comida mais rápido, ele já está te mostrando que o organismo dele é um organismo mais acelerado. Deu 2h30, é um organismo mais lento. Então você já vai trabalhando nisso. E vai trabalhando, vai oferecendo a papinha, a quantidade de água e outra coisa. Ofereceu, encheu a papinha, sobrou a papinha. Vou guardar na geladeira para usar mais tarde? Lógico que não. Lógico que não. Sobrou uma colher de sobremesa da papinha. Eu vou jogar fora. Sobrou meio copinho de café de papinha. Joga fora. Sobrou 200 ml de papinha. Joga fora. Por que você joga fora? Porque quando você põe água na papinha, mistura, as vitaminas, as proteínas, elas começam a sofrer reações químicas por causa da presença da água. Algumas vitaminas, como a C, elas são muito sensíveis, então não adianta você, eu vou guardar num pote fechado, escuro, por dentro da geladeira. Não, porque ao mesmo tempo que tem as reações químicas das proteínas, das vitaminas, tem reações químicas das bactérias que estão no ambiente. As bactérias estão só esperando um momento que falam assim, tô aqui, presente, bonitinho. Assim, tava precisando de uma água, a bactéria tá aqui quietinha. Chega a água, a bactéria, tô plena, já posso começar a me reproduzir. Então, você precisa entender que tem uma parcela de desperdício na hora de oferecer a papinha, que você precisa fazer isso por segurança do seu pássaro. Então, você vai fazendo isso dia após dia, que você vai oferecendo para o seu filhotinho. À medida que ele vai crescendo, você pode oferecer aos poucos novos alimentos, através de uma transição alimentar. Vai oferecer mistura de sementes? Polvilhe um pouquinho da papa seca sobre as misturas de sementes, para que ele sinta o cheiro e vai lá beliscar. Se você for oferecer ração extrusada, o que você pode fazer? Você pode moer um pouquinho da ração extrusada, colocar junto da papinha e oferecendo para ele perceber que o gosto vai mudando aos poucos, e também você ir colocando, deixando a papinha, que no começo era muito líquida, no final ela já vai se transformando num purê, numa coisa um pouquinho mais sólida. Você pode colocar algumas bolinhas da ração extrusada para que o seu filhote vá entendendo que aquela bolinha é alimento, que aquilo vai fazer bem para ele e ele pode comer isso. São esses os cuidados que você tem que ter com o seu filhote de coleiro sendo tratado na mão, para que ele se desenvolva, para que ele cresça, para que ele tenha saúde, para que ele não fique um filhotinho gordo. É isso que você tem que fazer. Não tem nenhuma mágica, nada que eu vá falar para você que assim, nossa, faz desse jeito, faz assim, que vai funcionar. Se você fizer esse básico que eu passei para você, você vai ver como vai melhorar os resultados do teu coleiro. Agora eu quero saber, qual é o tipo de alimentação que você oferece para os seus filhotes? Qual é o tipo de papinha? Coloca aqui a marca da papinha que você está oferecendo para eles, o que você fazia errado, o que você faz, você tem dúvida se é certo ou errado de fazer. Deixa eu te ajudar com isso. Quem sabe pode virar um próximo vídeo para estar participando da playlist de reprodução e você conseguir ter mais resultados aí com seus pássaros.